Queria que você falasse um pouco dessa questão do surgimento das novas comunidades em meio ao contexto pós-Vaticano II, né? Como é que você via isso? Como é que o senhor foi alcançado também por isso? Eu conheci a comunidade Shalom em 87, né? 5 anos depois da inauguração da lanchonete. E toda essa novidade começou a fazer parte da minha vida. Então é muito bom você ver o novo de Deus, o movimento, a graça de Deus, o carisma, chegar na sua vida e quando você desperta, você faz parte daquilo ali como igreja e como comunidade. Eu tomei conhecimento também um pouco da história dessa novidade, né? E a história dessa novidade, muitos de nós sabemos, começou desde o Concílio Vaticano II, onde o Papa João XXIII abriu as portas do Palácio Apostólico, as janelas, e pediu que se derramasse um novo Espírito na igreja. O Espírito Santo desse uma grande efusão de graça na igreja. Isso foi um pedido que João XXIII fez. Quando ele faleceu durante o concílio e o Papa Paulo VI assumiu, né, o pontificado durante o concílio e depois encerrou o concílio, ele deixou preciosos escritos do concílio, né? Por exemplo, o Sacrosanto Concílio é um riquíssimo documento onde a igreja se coloca como aquela que quer ir, e hoje o Papa Francisco parece ser uma grande resposta disso, quer ir agora ao encontro das pessoas, não espera mais que as pessoas venham. E tantos outros documentos do Concílio Vaticano II que mostram essa novidade. Então o próprio concílio já era uma novidade. E ali tudo começou com essa corrente de graça, como o nosso fundador fala, uma corrente, uma enxurrada de graça que dá origem depois a movimentos, novas comunidades, novas expressões da igreja. Então foi aquilo que a gente viveu, né? Que a gente experimentou. E é muito interessante perceber para onde o Espírito sopra também, né? A gente vê na internet o pessoal se digladiando também, briga, né? Com relação a eu não gosto da RCC, eu não gosto de renovados, eu não gosto de novas comunidades, mas e os frutos, né? Nitidamente existe um novo envio missionário, né? Essa questão da igreja abrir as portas, o novo envio missionário. E essas pessoas, essas vidas, por exemplo, existiria Padre Almeida sem essa nova efusão do Espírito Santo, sem o carisma Shalom? Talvez Deus desse um jeito de outra forma, mas se Deus quisesse que fosse dessa forma, né? E é muito interessante a gente perceber esse movimento para poder aderir, não se opor a ele, né? Que o movimento está começando, na verdade. Isso aí, você falou 67, né? Essa questão do derramamento do Espírito Santo. Quanto tempo tem? Fez 50 anos, pouco Fez tempo. 50 anos em 2017, né? 2017, muito pouco Fez tempo. 50 anos. Bem recente mesmo. O quanto o Espírito ainda pode fazer, né? Com esse novo. Pode fazer e está fazendo. Está E fazendo. continua fazendo, né? Continua fazendo. E só uma coisa que eu lembrei aqui com relação ao que o Padre Almeida estava falando e a sua pergunta, né? Existiria o Padre Almeida se não fosse essa experiência? Porque assim, o Espírito Santo, ele veio como esse vento impetuoso mesmo, né? E ele foi transformando aquelas vidas. E quanto mais vidas iam sendo alcançadas, quanto mais corações iam sendo inflamados por esse amor, mais nós queríamos evangelizar, mais nós queríamos chegar a outras pessoas, aqueles que sofriam pela ausência de Deus, aqueles que estavam afastados, né? E aqueles que nunca nem tinham conhecido Deus. Mas tudo isso requer também uma resposta nossa. Assim como o Padre Almeida deu uma resposta, eu dei cada um de vocês. É importante que nós possamos também entender que Deus está o tempo inteiro nos interpelando. A resposta é minha, Que Deus uma resposta não nos pessoal. sequestra, né? Exatamente. O Espírito é soprado, mas existe esse movimento de adesão. Sim. Se reconhecer chamado, como a Adel disse, reconhecer o chamada como Shalom, né? E ainda mais como celibatária, não é isso? Sim. Então é uma graça de correspondência também.